Papo agora é com Lauro Baca, ambientalista. Vem falar sobre a história da Caprena, 41 anos, que na segunda-feira completou, né? A fundação. Lauro, prazer tê-lo aqui, boa tarde. Boa tarde, o prazer é todo meu. Sempre é um prazer retornar a esses microfones, né, dos quais nós participamos durante um ano com comentários ecológicos. Eu sei disso. E agora quem está fazendo esses comentários é o professor Juarez Almonte, com grande competência. Certo. Então, talvez seja a tarde da saudade, né, relembrar alguma coisa dos 41 anos da Caprena. Então, estou à disposição de você e dos ouvintes para o que der ou vier. Legal. Aliás, se você do outro lado quiser interagir conosco, fique à vontade, né? Algum questionamento, alguma pergunta para o Lauro Baca, sinta-se à vontade. 3222-9002 ou 9004, os telefones estão no gancho, né, Felipe? E o Felipe, com aquela presteza de sempre, certamente vai atender você da melhor forma possível. 41 anos da Caprena. O que dizer, o que falar e o sentimento de se chegar a esse estágio, professor? Olha, a gente não imaginaria que chegaríamos tão longe. Sério mesmo? Né? Sério, é? sério. Uhum. Ou nem Por quê, passava professor? pela nossa Por quê? cabeça. Não Por se quê? passou pela cabeça Então. se a entidade iria sobreviver muito tempo ou não iria sobreviver, né? Uhum. E o fato é que a Caprena surgiu dentro da FURB, que a FURB abriga a Caprena até hoje. Até por esse histórico todo de companheirismo, de estar lá dentro da FURB, são 41 anos, dos 50 anos da FURB, ou seja, se considerarmos que a FURB fez 50 anos agora, a partir da aula inaugural do primeiro curso de Ciências Econômicas, né? Mas como fundação mesmo, Universidade Regional de Blumenau, ela tem praticamente a mesma idade da Caprena, e a Caprena surgiu dentro do seio do curso que hoje se chama de Ciências Biológicas. Na ocasião, o curso se chamava História Natural. E aí depois foi reformulado para Ciências Biológicas. E eu estava no terceiro ano da faculdade e estava dando meu primeiro ano lecionando pela primeira vez, meu primeiro ano como professor, para sextas e sétimas séries do Colégio Pedro II. Debutando, E lembro muito bem, né? Foi o último dia de aula e eu exortava os alunos a nunca desistir de estudar, a continuar, né? Eu sempre estimulo, porque ele está parando. Estás vendo, Felipe? Tu estás ouvindo, Felipe? Estás ouvindo, né? Tá. Felipe, depois ele vai dizer por quê, professor. Depois o Felipe conta, fora do ar, né? Fora do ar. E aí que percebi, eu fiz um pequeno discurso de fim de ano, olha, não desistam de estudar, continuem e tal. O professor sempre gosta, né? Eu fico muito triste quando vejo pessoas que estão estudando e de repente param no meio do caminho e tal, e a realidade brasileira melhorou muito, mas precisa melhorar mais. Sim. E casualmente os alunos até bateram palma, não sei porquê, né? Não sou bom orador, nunca me considerei, e percebi que do lado de fora da sala tinha um grupo me esperando. Terminando a aula, os alunos saíram. Era o professor da Universidade de São Paulo, Paulo Nogueira Neto, junto com alunos dele de mestrado, e me procuraram para eu ser cicerone de numa viagem de estudos que eles vinham fazer ao Vale do Itajaí. Opa. Foi uma experiência fantástica. Eu, um estudante no terceiro ano, podendo conviver durante 3 dias com um professor da Universidade de São Paulo, né, emérito professor, e acompanhei-os pelo Vale afora e fomos até Rio do Campo, Reserva Indígena de Birama, hoje chamada hoje no município de José Boatê, as matas do Morro do Baú e várias áreas aqui do Vale Itajaí de interesse ambiental. E no caminho, conversa vai, conversa vem, até há um detalhe interessante, lá no posto indígena Duque de Caxias, tinha uma única canoa para o pessoal chegar numa região pelo rio, o Rio Plate. O único acesso era por canoa. Só por canoa. E aquela canoa lotou e sobraram 2, Paulo Nogueira Neto e eu. E foi um azar de muita sorte, porque pude conversar, eu estudante universitário, com uma pessoa, uma sumidade daquelas, enquanto eles foram rio acima para poder procurar ninhos de abelhas indígenas, essas abelhas nativas, sem ferrão.
ficamos lá uma meia hora, 45 minutos, até mais talvez, conversando. E aí eu soube que ele tinha uma entidade lá em São Paulo, uma das mais antigas, talvez a mais antiga do Brasil, com fim especificamente ambientalista. Foi fundada, se não me engano, em 1958. E o ano da nossa conversa foi 72. Então, né? E aí eu manifestei interesse em me filiar à entidade dele, que já na época eu tinha esse interesse ambiental. Ele respondeu assim, não, eu acho melhor você mesmo fundar a sua associação. Isso quase que entrou por um ouvido e saiu por outro. E eles foram embora e isso foi em dezembro. Lá por fevereiro chegou um envelope, e dentro desse envelope, cópia dos estatutos da associação do Dr. Paulo, uma cartinha dizendo que esses estatutos seriam para a gente se basear para fundar a nossa associação. Sim. E, para nossa surpresa, um cheque. Okay. E na cartinha, esse cheque é para as despesas iniciais da sua associação. Ou seja, tivemos que fundar a Caprena na marra. Não tinha como não fundar uma entidade dessa com um empurrão desses, né? E aí, conversando com colegas e tal, entre eles 2 professores que deram apoio, né? O professor Alceu Natal Longo, da área de Botânica e Ecologia, a professora Marlene Lauterum, que era da área de Zoologia, e o resto foram somente alunos. Né? Tanto que o presidente fui eu, aluno, estudante, né? O primeiro presidente, e vários outros colegas também foram da diretoria, né? Nicanor Pofo, Nélcio Linder, que está atuante, provavelmente já deu algumas entrevistas aqui na Nereu também, né? Certamente. E assim acabamos fundando o que seria a atual Acaprena. O primeiro nome foi a Associação Catarinense de Proteção da Flora e Fauna. Aí o próprio Paulo Nogueira Neto, não, isso pode confundir com o nosso nome da nossa associação e tal, sugeriu mudar de nome, mandou outro chequinho para as despesas da mudança do nome. O homem é fantástico, né? E aí mudamos o nome que continua até hoje de Associação Catarinense de Preservação da Natureza. Quantas pessoas envolvidas nesse projeto e nessa realidade, professor? Olha, varia, depende do entusiasmo, depende do momento, né? Já tivemos mais de 1.000, quase 2.000 associados, né? Mas também foi força por conta de alguns professores fizeram campanha de seus alunos, etc., né? E alunos vêm, alunos vão, né? Atualmente a Caprena conta com um quadro de associados mais ou menos permanente de 100 associados, né? E simpatizantes assim inúmeros, né? Para você ter uma ideia, na última visita técnica, né, viagem de estudos que nós fizemos, metade dos participantes no ônibus eram não associados. Né? E a gente faz... Mas que tinha interesse. Tinha interesse, então, né? Foi uma viagem fantástica, né? Então, vamos pular dos primeiros dias para os últimos dias. Né? E nessa viagem, já que eu comentei, nós visitamos o Parque Nacional da Lagoa do Peixe, no Rio Grande do Sul. Então, nós sempre promovemos visitas seguindo 2 linhas temáticas assim, né, de conscientização ambiental. A primeira, conhecer a realidade ambiental de Santa Catarina. Segundo, conhecer unidades de conservação do Estado e fora do Estado. E dentre essas unidades de conservação, uma preferência sempre aos parques nacionais. Para as pessoas saberem da realidade, da penúria, né, no nosso país, com que se sofre, né, a questão da preservação da natureza, né? Então, estamos aí até hoje, 41 anos. Mas antes de ir para o comercial, eu só não entendi, por que vocês achavam ou pensavam que poderia não dar certo a criação dessa associação? Não, nós simplesmente não pensamos se daria ou não daria certo. Fizemos a associação e pronto, né? Que você falou no início assim, eu não pensava que nós chegaríamos a tanto. 40 anos. Não tínhamos ideia, não, a gente não. A coisa foi acontecendo. Foi então, acontecendo, exatamente. E tal. Tanto que eu fui o primeiro presidente, deixa eu ver, 73, 74. Em 75 já estava formado na FURB e passei num concurso para fazer pós-graduação na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, ficou no meu lugar o professor Alceu Longo. Quer dizer, lá no começo, se não houvesse assim, uma diretoria assim, coesa, pode ser que a entidade poderia ter terminado ali. Felizmente, ela nunca ficou dependente, digamos assim, de uma única pessoa ou poucas pessoas. Na prática, ao mesmo tempo não é. Se você olhar aqui a lista
dá licença, vou te mostrar aqui, a lista dos ex-presidentes. Pode ver que é um grupo bem heterogêneo de pessoas. Né? Pois é. Alguns Vaca, estão permanentes. Longo, Spengler, da família do Gaspar ali? Spengler, a Luíra, né? Spengler. Bignani, a Lúcia. Exato. Né? Bom, Nunes, César Zillig também. César Zillig, que foi presidente da Caprema. O Léo Carlos já esteve aqui comigo também. Léo Carlos, 3, 4 vezes. O João de Mello, o Vanderlei Schmidt, Jung. Renato Jung. Realmente uma play aí de personalidade que tem que ser lembrada sempre. Né? Então, E nunca teve atrelado a qualquer partido político? Absolutamente não. Nem poderia, nem né, poderia. Não. Né? Nada impede que os componentes da entidade participem de atividades. Até eu acho que faz parte da cidadania, né, Bernardo? Mas diretamente a entidade não teve atrelada. Nem pensar. E quando eu me afastei para Porto Alegre, pouco depois, o professor Alceu também foi auxiliar, trabalhar na Fátima, que estava começando. Então ele foi convidado pelo saudoso e grande botânico padre Jolino Reitz, né? E mesmo assim, aí quem aguentou a associação foi o professor Nelson Lindner, que acabou não sendo um presidente formal, né? Foi uma espécie de tampão de mandato, né? E assim a entidade foi lutando várias frentes. Chegando aos 41 anos. Algumas ingênuas, outras utópicas. Faz parte. Claro, né? Professor, quando é que você teve essa inclinação, se colocou, não, peraí, mas eu quero fazer isso, eu preciso, e se inclinou para isso e continua até hoje? Bom, como é que eu vou resumir? Eu acho que isso veio desde pequeno. Desde pequeno mesmo? Desde pequeno. Eu sempre fui assim, um pouco introspectivo, mais contemplativo, mais observador. E guri pequeno tive um tio que aprontava muitas, né? Tio Nicodemos Baca. E um dia ele, lá em casa, nós morávamos no começo do Garcia, onde hoje está o Conjunto Bavária, onde hoje está entre o Bavária e o Floresta Negra, ali no começo do Garcia, na Rua Amazonas. E tinha aquela baixada, alagadiça, qualquer enchentezinha tinha água lá parada. Sei. Por isso eu sei o que é uma enchente, o que ela faz também no meio ambiente, né? Sim. E um dia esse tio estava lá, de Rio do Sul, e aparecia uma cobra d'água. Ele pegou aquela cobra na mão e ameaçou jogar em cima de nós, crianças. E nós saímos correndo, apavorados. E durante a corrida eu só via aquela cobra passar por cima da minha cabeça, cair na minha frente, e no embalo da corrida eu tinha que frear para não passar por cima da cobra. Isso é coisa que um tio faça com o sobrinho? Não, né? E me lembro que a minha mãe lá de cima da janela começou a brigar com os dois, com meu pai, né, o marido dela, e o tio. Isso não é coisa que se faz com criança e tal. E nós caímos nos prantos, berrando, né? Mas essas coisas, apesar de poder ter ocasionado um efeito, digamos assim, antiambiental, no nosso caso foi o contrário. Né? Alimentou mais a curiosidade e muitas histórias de família, principalmente da família do meu pai, muitas histórias de vivências, de pioneirismo na mata. Né? O irmão mais velho do meu pai, para você ter uma ideia, o tio Vale, tio Evaldo, trabalhou na década de 1920, na Nova Rússia, na serraria do Emílio Thalmann. E eu entrevistei ele. Tudo era mata fechada. Exatamente, foram as primeiras explorações da região. 1920, pelo amor de Deus. E eu entrevistei ele quando ele tinha lá os seus 93, e por sorte entrevistei, gravei a entrevista, ela foi copiada em papel, né? Porque mais uns 4 anos depois ele faleceu aos 97, né? Então foi assim a hora certa de ainda pegar com boa lucidez e conversar com ele. Então, todas essas histórias do que acontecia, do que aconteceu, de enfrentar isso, enfrentar aquilo. Esse meu tio deu de cara com uma onça pintada quando ele passou a morar na Toca Grande, município hoje é município de Rio do Oeste, né? E contou o fato, ele só com um facão na mão e a onça na cara dele ali. Então, isso tudo povoou a minha infância, sabe? E deve ter influenciado muito para que a gente se interessasse. Tanto é que eu decidi fazer o curso de História Natural sem saber que existiria curso de História Natural na FURB. E aí entra essa história do concurso Cientistas de Amanhã, quando eu tinha 15 anos. O professor Lothar Krieg teve a maravilhosa ousadia de trazer para uma cidade do interior, pequena, Blumenau na época, 1966. Para você ter uma ideia, não existia a Rua 7 entre a Alameda e o Garcia. Queria ir para o Garcia, tinha que dar a volta
somente pela 15. Só se chegava ao Garcia passando pela 15. Me lembro. A rua Herman Rocha era num picadão. Me lembro, né? tinha 12 anos na época. Bem isso. Estamos aí, quase com a mesma idade. E uma cidadezinha desse tamanho, sediar uma reunião nacional, que foi da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, e nessa reunião havia o concurso Cientistas de Amanhã. Uhum. E eu, como gostava de natureza e tal, comecei a criar umas cobras, olha ali a cobra d'água de novo, escondido da minha mãe, lá nos fundos, atrás das bananeiras. Então, eu me inscrevi nesse concurso e fui um dos 10 selecionados do Brasil. E isso me ajudou bastante. Aí tive que ouvir de alguém aqui de Blumenau, eles fizeram isso para deixar alguém de Blumenau junto, né? E no ano seguinte... Sempre tem um chinelo para falar. Bom, até não é um raciocínio até totalmente destituído de lógica, né? Só que no ano seguinte me inscrevi de novo, a reunião foi no Rio de Janeiro e eu fui o primeiro colocado do Brasil no Rio de Janeiro. Falaram alguma coisa daí? Aí não. Aí não falaram. E com isso, esse concurso Cientista da Manhã, então por isso que esse professor da UFSC me procurou, porque aí o meu nome já estava assim conhecido, aí quando ele foi perguntado, quem que a gente pode procurar em Blumenau? Eu fui indicado, apesar de ser ainda um estudante, professor, porém ainda estudante universitário. Uhum. Então foi tudo aí, tudo começou. Estava tudo tabulado, escrito nas estrelas que Lauro Baca seria um ambientalista, sem dúvida. Sei lá, o fato é que era e ainda sou. Claro. Uhum. Pois é, agora... Apesar do cansaço, da paulada que a gente recebe às vezes, a gente não desiste, não. Faz parte do show, como diz o Roberto Carlos. Me diz uma coisa, professor, aquele questionamento que eu te fiz no bloco anterior, então. Mais gente tem se agregado a esse movimento, a esse processo de renovação da Mata Atlântica, do verde, ou ainda a gente sente a falta desses profissionais em todo o Brasil? Olha, essa pergunta, Jota, é muito importante. É que às vezes eu dou um inteligentinho também, assim, às vezes lá do fundozinho sai alguma coisinha ainda, professor. Seguinte, eu teria assim 3 vertentes essa resposta. Primeiro, eu acho que até é culpa da entidade não falhar nessa parte assim de manter o marketing e tentar sensibilizar pessoas. Pois é. Né? Segundo, se a entidade não tem um número expressivo de sócios, mas em compensação a Caprena estimulou e continua estimulando o surgimento de inúmeras outras entidades. Por exemplo, ela foi fundada em 73, deixa eu lembrar agora, uns 10 anos depois, fomos procurados por um casal de Ibirama. E a gente queria saber, queríamos trabalhar no meio ambiente, o rapaz era fanático, ele tinha uma produção no quintal da casa dele, esse quintal urbano. Na ocasião ele produzia milhares de mudas por mês, nas horas vagas, ele era funcionário do Banco do Brasil. E ele queria trabalhar, fazer alguma coisa, lutar pelo meio ambiente, e veio aqui se procurar a Caprena. Nós, na época, não estava na Caprena, era da Fundação Municipal do Meio Ambiente, no governo da Alto dos Reis. Então, me licenciei da Caprena para não misturar as coisas. E aí, conversa vai, conversa vem, fiz a mesma coisa que Paulo Nogueira fez comigo. Não queres fundar a associação lá? O exemplo surtiu efeito. E ele topou. E essa associação, hoje, eu diria que é a mais combativa associação ambiental do país, com sede em Rio do Sul. Eles se mudaram mais tarde para Rio do Sul. E o nome dele, Wiggold Schaefer, e a esposa Miriam Prochnow. 2 ambientalistas, assim, de renome. Wiggold chegou a exercer mais tarde, ficou muitos anos em Brasília, exercendo o cargo de chefia, aí tem o secretário abaixo do ministro, depois vem diretor, aquela hierarquia lá dos ministérios. Ele foi 3º escalão do Ministério do Meio Ambiente e fez um trabalho fantástico para o país na linha da preservação. Então, alguém procurou a gente, eu procurei, fui estimulado. Alguém nos procurou, estimulamos essas pessoas. Então, voltando à tua resposta, se por um lado a Caprena talvez não tenha assim um número grande, mas nós estimulamos o surgimento de entidades ambientalistas lá no sul do estado, no oeste do estado. Joinville, a combativa, a Prema, também foi assim, teve o estímulo da nossa associação. E a terceira vertente dessa resposta ocorre com o meio ambiente, tem uma terceira e uma quarta. Terceira, ocorre com o meio ambiente alguma coisa parecida com as religiões. Parece que a religiosidade acabou, realmente o número de pessoas não religiosas tem aumentado, mas o número de religiosos ainda é imenso. Se, digamos, nas igrejas tradicionais, católica, luterana,
protestante, etc. Mas o que se chama de igrejas por aí, que são centenas, para não dizer milhares de igrejas. Então, a religiosidade eu não sei se aumentou. Agora, o que aumentou, o número de igrejas aumentou. Aumentou. Em cada esquina tem uma. Eu estou doido para virar um pastor. Estou doido para fundar uma igreja. Olha só, o cara já tem. O cara já tem, né? A barba nós temos, professor. A barba nós temos. Entra tudo dinheirinho tranquilo, fácil, né? Então, acontece mais ou menos. Quer dizer, então houve um número bem maior de entidades, né? Certo. De defesa do meio ambiente. Então, agora, a quarta vertente, essa talvez é um pouco preocupante, trabalhos de ONGs envolvem muito voluntariado. E estamos, no momento atual, vivendo uma crise de voluntariado. A minha esposa Edela é voluntária, deixa eu me lembrar, há quase 40 anos na Casa da Esperança, lá no Garcia, e as colegas delas todas já estão chegando aos 80. E está difícil de ver voluntários novos. Então, todas as entidades têm esse viés de voluntário. Né? Professor, há muita individualidade hoje. Muita individualidade. Mas isso não é só na área do meio ambiente, isso é generalizado. Em todos os segmentos. Você pode ver na Feira da Amizade, na Proeb, tem centenas de bancadas, né? E a quantidade de jovens nessas bancadas Você acha, relativamente... Então, que há uma crise de voluntariado exatamente. Hoje, né? Ou seja, se acima dos 60 em Blumenau somos, 12% da população, mas se você for à Feira da Amizade, a maioria está acima de 60. É verdade. E não é porque estão aposentados e porque tem tempo, não é isso não. Então é a quarta vertente dessa resposta. Mas tem também a questão também de que a questão ambiental hoje está passando por um processo de crise, né? É mais ou menos o seguinte, você descobre que está doente, uma doença grave, câncer, vamos supor, né? E a primeira reação é negação. Não, mentira, isso não pode estar acontecendo comigo, a pessoa não aceita. Certo. Segunda, revolta. Né? Mas, e a terceira, finalmente, a aceitação. Agora, à medida que a crise ambiental, tudo que se falava há 40 anos, quando fundávamos a Caprena, tivemos uma convivência com o Lutzenberger do Rio Grande do Sul, esqueci de falar antes, muitíssimo importante. O Paulo Nogueira Neto era o diplomata do meio ambiente. Lutzenberger era o guerreiro, o Robin Hood do meio ambiente. Né? Tinha uma língua, não tinha papas na língua, ele dava de dedo em todo mundo. Em plena ditadura militar, ele teve um papel fantástico. Então, o Paulo Nogueira é referência para você, né? É referência para nós e para muita gente. Ele é uma pessoa muito reconhecida. Acabou sendo o primeiro secretário nacional do meio ambiente com status de ministro. É vivo ainda? É vivo, falei com ele no mês passado por telefone. Deve ter uma certa idade. Já. Fez 92 anos no mês passado. Telefonei. Lúcido. Tranquilo, Telefonei para parabenizá-lo e é uma pessoa que teve um papel até os 90, até 2 anos ele participou ativamente, Conselho Nacional de Meio Ambiente, Conselho do Fundo Nacional de Meio Ambiente, etc, etc. Professor, o nosso tempo já está quase terminando, mas você pode dizer, não, essa pergunta eu não quero responder, pode sair fora, sem problema. Mas, ótimo, a porta está livre. O Blumenau está bem servido de técnicos e de pessoas preocupadas com o meio ambiente, principalmente aqui no Vale do Itajaí, ou não? Em Blumenau temos um diferencial, uma massa crítica que pensa meio ambiente de forma diferente. Isso aí. Diferente como? Pensa o meio ambiente, a questão ambiental ela é discutida na cidade e isso não é fácil de encontrar de modo geral pelo país afora. Agora, existem muitos profissionais que precisam ainda burilar, melhorar um pouco a sua qualificação. Existem muitos cursos formando técnicos, existem pessoas fazendo mestrado ou até doutorado em meio ambiente. No entanto, nós percebemos o que está faltando é uma espécie de pulo do gato, Jota. Cientificamente, o meio ambiente está sendo tratado assim como nunca. Né? Os estudos científicos assim existem hoje aos milhares. É a bola da vez. Isso. Porém, filosoficamente, a coisa está empacada no que a gente chama de antropocentrismo. Ou seja, o cara estuda o meio ambiente, mas a visão dele, o enfoque para dar a solução, é o enfoque do ponto de vista do interesse do ser humano, como se o ser humano vivesse sozinho, sem um contexto ambiental. Né? É mais ou menos como
digamos assim, nós não vivemos sozinhos nem no nosso organismo, nosso corpo. Não fosse as bactérias, a nossa flora intestinal, nós morríamos em poucos dias, porque não parava alimento nenhum seria digerido e nós... Mas quem é que digere o nosso alimento? No fundo, são outros seres vivos que vivem junto conosco, em simbiose, a chamada flora intestinal. Nosso corpo tem mais células de seres vivos que não são do ser humano do que do nosso corpo, né? Bactérias, ácaros, enfim, uma série de bichinhos aí, né? Que alguns bons, outros parasitas e tal. E assim, o meio ambiente é a mesma coisa. Nós não vivemos sozinhos nesse planeta, nós dependemos de todo um contexto, de um equilíbrio. E a gente percebe muitos PhDs em meio ambiente que não estudam a fundo, mas continuam com aquele enfoque reducionista de não inserir o contexto. Resultado disso, sai uma margem esquerda dos moldes que foi concebido nos anos 1960. Resultado disso, se propõe projetos de verbas milionárias, de milhões de reais, para fazer o que não precisa ser feito. De repente plantar, quando a gente sabe que a natureza se recupera sozinha em certas condições, né? Eu li esta semana, tive acesso lá na FAEMA, de um trabalho, a parte ambiental do trabalho do PAC Drenagem do Garcia, e de repente caí de costas. Vai lá pelas tantas um parágrafo falando que era importante a drenagem, etc. e tal, na BR-470. Mas peraí, o que tem a ver a PAC Drenagem do Garcia, lá da Rua do Centenário para cima, com uma BR-470 aqui? Ou seja, às vezes se faz um projeto tão mecanicamente, pega-se um modelo tão automaticamente, é o tal do Ctrl-C, Ctrl-V no computador, que as pessoas copiam parágrafos inteiros e não percebem o que estão copiando. Então, existe a questão técnica, que precisa ser aprimorada, existe a questão filosófica, e essa para mim é fundamental. Enquanto nós não tivermos um enfoque de tratar o ser humano dentro de um contexto em que todas as formas de vida devem ser preservadas, o japonês pensa assim. 30 segundos eu explico essa, pode? Não, até porque eu tenho uma pergunta que eu não vou deixar de formulá-la. Então eu vou reduzir para 15 segundos essa parte. Vai. O japonês, quando veio aqui, digamos assim, assessorar o Vale Itajaí na questão das enchentes, princípio número 1 de todas as obras: proteger a biodiversidade. Pois é. Então vejam, é isso que está faltando nos técnicos ambientais aqui de Brasil e da região. Como eles fizeram nas encostas atrás da companhia ERG. Muito bem feito e organizado. Agora, para fechar, Jorge, me dá mais aí uns 2 minutinhos, Jorge, até porque eu preciso perguntar isso. Pelo teu conhecimento, pela tua vivência nessa área, seja enfático, objetivo, como você sempre o é. O progresso engolirá ou não a natureza? Já está engolindo. Então estamos fuzilados. Quase que fuzilados, sim. Estamos nos últimos anos... Esperança morta, professor? Não, sempre, né? Por pior que seja o trajeto Titanic, sempre que a gente já não luta mais pelo Titanic, a gente já está lutando pela tábua de salvação. A biodiversidade está implodindo, as mudanças climáticas estão aí. Nós estamos sentindo aqui no Vale, né, em 6 meses tivemos enchente, neve e agora esse verão maluco. Em apenas 6 meses experimentamos 3 eventos de mudança climática. Mas isso não é uma coincidência. Pois é. Isso é uma tendência que está acontecendo no mundo todo. Nossos filhos e netos vão arcar com essa... E justo nesse momento vem, agora para finalizar, aquilo que eu falei da doença. Vamos lá. O cara, quando ele vê que a doença é para valer, né, tu estás fuzilado, digamos assim, vem a negação. Nós estamos, quando mais precisa, estamos negando o meio ambiente. Código Florestal Catarinense, Código Ambiental Catarinense, Código Ambiental Brasileiro, um desmanche das leis ambientais. Então, essa é a realidade de hoje. Ou seja, não aceitamos que a coisa está preta. É a fase da negação da doença braba. Eu espero que ela passe logo, aceitemos e comecemos a tomar medidas efetivas. Fechou, né? Papo aqui valeu. Nós vimos até meia-noite aqui, hein? Em assunto até meia-noite. Nem entramos na história da Capre, nos detalhes ainda. Disso, né? Mas eu acho que foi legal. Foi bom conversar contigo, professor. Valeu, foi um grande prazer, Jota. Ok.